Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que eu considero muito interessante, que é sobre a suspensão da mediunidade, da possibilidade da suspensão da mediunidade de um irmão, de um indivíduo que porventura seja médium, digamos assim, mais ostensivo, certo? Se isso realmente pode acontecer, ou o que pode acontecer, né, dentro desse contexto. Então, vamos lá. Bom, a gente parte do princípio de que a mediunidade, ela é concedida por Deus aos seus filhos com o objetivo de servirmos de instrumento a serviço dos nossos próximos, a fim de que nós possamos, através da mediunidade, estarmos reparando débitos de vidas passadas. Normalmente, aquelas pessoas que têm uma mediunidade muito ostensiva são grandes devedores de vidas passadas. Então, a mediunidade é concedida por Deus para que se possa, através da mediunidade, reparar erros, débitos de vidas passadas. Portanto, a mediunidade não deve ser usada em benefício próprio, sempre em benefício dos nossos próximos. Então, se vocês me perguntam assim, poxa, Cláudia, então a mediunidade pode acontecer a suspensão da mediunidade? Gente, muitas vezes o que pode acontecer, situações que podem levar a bloqueios do processo mediúnico, ou algum outro tipo de situação que eu já vou comentar com vocês. Às vezes, o médium pode estar atravessando momentos muito difíceis, muito desafiadores. E muitas vezes o emocional daquele médium ali está tão bagunçado que inconscientemente, muitas vezes, o próprio médium se bloqueia. E aí tem a sensação de que aquela mediunidade que ele tinha à disposição ali para poder atuar e trabalhar, simplesmente não existe mais. Então, muitas vezes, isso pode acontecer, certo? Do médium passar por traumas, por momentos difíceis e acontece ali um bloqueio emocional e a pessoa, né, aquele médium termina se bloqueando e a mediunidade fica travada, digamos assim, se é que a gente pode usar esse termo, certo? Outras vezes, o que pode acontecer, e acontece, aqueles médiums que começam a utilizar a mediunidade em benefício próprio e que terminam mergulhando na questão da vaidade, na questão né, de estarem muitas vezes utilizando a mediunidade para coisas negativas, para fazer um mal para outras pessoas. Nesses casos, não é dizer que a mediunidade foi suspensa. O que a gente pode dizer é que, nesses casos, a assessoria dos espíritos de luz fica interrompida, digamos assim, porque os espíritos de luz não se prestam a orientar, a auxiliar médiuns que estejam se propondo a trabalhar em questões que possam fazer o mal para outras pessoas. E aí o que acontece? Os espíritos bem intencionados que vibram na energia do amor se afastam desse
médium que, entre parênteses, podemos dizer assim, desvirtuou, certo? E aí o que acontece? Esse médium, então, fica à mercê de espíritos mal intencionados, de espíritos que não estão vibrando na energia do amor, na energia de bem-querer, né? Espíritos que cobram, eu faço isso por você, mas você vai fazer aquilo, né? Espíritos que ficam ali numa troca de energia negativa, muitas vezes sugando a energia daquele médium, né? Então, o que pode acontecer é isso também, certo? Médiums que desvirtuam, terminam perdendo a assessoria, o suporte dos espíritos de luz, dos espíritos que vibram no amor, e terminam sendo envolvidos, assessorados por espíritos de baixa vibração, que muitas vezes enganam aquele médium que está achando que está sendo assessorado por bons espíritos, né? Muitas vezes aquele médium pode estar iludido, né? Pode estar, grosseiramente falando, se achando, e aí o que acontece? Ele termina sendo ludibriado, enganado por espíritos de baixa vibração. Isso pode acontecer também. Então, a mediunidade que foi concedida por Deus para ser utilizada para auxílio positivo dos nossos próximos, aquele médium termina utilizando a mediunidade de uma maneira bem equivocada. Existe também aí uma outra possibilidade, e isso acontece até com uma certa frequência. Existem crianças pequenininhas. Naturalmente, a mediunidade já vem acompanhando o espírito desde que ele reencarna, desde que ele adentra no plano físico, através daquele novo corpo. Então, muitos bebês, muitas crianças pequenas se veem, né, com aquele processo mediúnico muito aflorado muito cedo, certo? E muitas vezes, até porque, isso depois a gente pode conversar num outro vídeo, o processo de conexão, de ligação com o plano físico, de fato, a criança aterra de fato a partir dos 7 anos de idade. Então, até os 7 anos, o espírito daquela criança ali, criança naquele momento, né, ainda está muito conectado ao plano espiritual. Mas, e por isso também, quando essas crianças são médiums mais ostensivas, muitas vezes veem muitas coisas, se sentem muito incomodados, né? E aí muitas mãezinhas chegam muito preocupadas porque aquele seu filho não dorme, chora muito de noite, fala muito dos espíritos que está vendo, né? A criança fica inquieta, muitas vezes fica incomodada, porque muitas vezes não sabe como lidar com aquela situação. O que muitas vezes pode acontecer como forma de tratamento até que aquela criança possa aprender a conviver de uma forma mais tranquila com o processo mediúnico, a mediunidade daquela criança, e isso precisa ser feito num centro espírita que você possa confiar, que trabalhe de maneira correta, adequada. O que pode ser feito é um pequeno bloqueio temporário para que aquele processo mediúnico não traga transtorno e não atrapalhe muito aquela criança, certo? Então, esse pequeno bloqueio é feito para trazer um pouco de paz e tranquilidade, porque tem crianças que verdadeiramente se assustam muito, desde bebezinhos, desde pequenininhos. Então, são
situações que podem acontecer. Então hoje, queridos, eu quis trazer para vocês, esses pequenos esclarecimentos, essas muitas vezes pode ser aí a curiosidade de um ou de outro aí que vocês tenham essa curiosidade aí com vocês. Então eu achei que seria interessante nós conversarmos sobre isso. Então é isso, desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, com muita energia de paz, muita energia de serenidade, muita energia de luz. Tudo de bom para todos vocês hoje e sempre. Fiquem com Deus.